Abrirei minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porque eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desci do céu. O que crê em mim, do seu ventre correrão rios de água viva. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam e creram em seu nome, deu ele o poder de se fazerem filhos de Deus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como de Filho unigênito do Pai. Eu celebro a mim mesmo e canto a mim mesmo, e o que eu assumir tu também assumirás, pois cada átomo que me pertence também pertence a ti. Somos deuses e nos esquecemos disso. A imagem de Deus é encontrada essencial individualmente em toda a humanidade. Cada um a possui completa, inteira e indivisa, e todos juntos não são mais do que apenas um. Desta forma, todos somos unos, intimamente unidos em nossa imagem eterna, que é a imagem de Deus e a fonte em nós de toda a vida. Nossa essência e nossa vida estão ligadas a Ele, sem mediação por sua causa eterna. Sei que há somente um Deus vivente, verdadeiro e infinito, Criador e mantenedor de todas as coisas visíveis e invisíveis, cuja essência está difundida em todo o universo e cuja mente e consciência constitui a alma do homem. Eu sou o poeta do corpo e o poeta da alma. Os prazeres do céu estão em mim e as dores do inferno estão em mim. O primeiro eu cultivo e alimento em mim mesmo. O segundo eu traduzo para uma nova língua. Eu creio que uma folha de grama não é inferior à grande jornada das estrelas, e que a formiga é igualmente perfeita, e um grão de areia, e o ovo de um passarinho, e a árvore é uma obra-prima do Altíssimo, e a fruta silvestre rasteira adornaria os salões dos céus, e a menor articulação da minha mão envergonharia a mais perfeita máquina, e a vaca ruminando com a cabeça pendida supera qualquer estátua, e um rato é milagre suficiente para tontear sextilhões infiéis. Eu fiz uma só obra, e todos vós estáis por isso maravilhados. Eu sinto que esta tarde está me vendo, que esta serenidade está me vendo, que o momento da criação está me vendo, nesse instante doloroso de sossego em mim mesmo. Ó criação que estás me vendo, beija-me os olhos, afaga-me os cabelos para eu dormir. Por que deveria eu desejar ver Deus melhor do que este dia? Eu vejo alguma coisa de Deus em cada hora das 24 e em cada momento. No rosto dos homens e das mulheres eu vejo Deus, e no meu próprio rosto no espelho. Eu encontro cartas de Deus caídas na rua, e cada uma assinada com o nome de Deus. E eu as deixo onde estão, pois sei que não importa onde eu vá, outras virão, infalivelmente, eternamente. Eu sou o grito perdido no primeiro vazio à procura de um Deus que é o vazio ele mesmo. Mas somos deuses e nos esquecemos disso. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tu não me conheces a mim
nem a meu Pai. Se me conhecesses, certamente conhecerias também a meu Pai. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ele ao Filho ter a vida em si mesmo. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu te digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, esse é que faz as obras. Deus e eu somos uno em conhecimento. Eu não rogo somente por eles, mas rogo também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós. Eu estou neles e tu estás em mim, para que eles sejam consumados na unidade. A pessoa mais simples que na sua integridade adora a Deus, torna-se Deus. Dentro do homem está a alma do todo, o silêncio sábio, a beleza universal com a qual todas as partes e partículas se relacionam, o eterno uno. Eu estou sentado nesta pedra, eu em cima, ela embaixo. Mas a pedra também pode dizer eu e pensar, eu estou aqui e ele sentado em cima de mim? Surgiu então a pergunta, sou aquele que está sentado na pedra ou sou a pedra na qual ele está sentado? Mais tarde encontrei a resposta. A pedra era, e ao mesmo tempo encerrava, o mistério insondável do ser, a quintessência do espírito. Eu vi que nisso residia obscuramente meu parentesco com a pedra. Tanto na coisa morta como no ser vivo existia a natureza divina. O Espírito assopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O homem é um rio cuja nascente está oculta. Nosso ser está sempre fluindo para dentro de nós, de onde não sabemos. E pode estar certo de que aquilo que realmente é para ti, gravita para ti. Crê como crês na tua vida, que todos os sons que forem emitidos por este globo afora, que tu deves ouvir, vibrarão nos teus ouvidos. E isso porque o coração que está dentro de ti é o coração de todos. Não existe nenhuma válvula, nenhuma parede, nenhuma interseção na natureza, mas um só sangue que flui ininterruptamente, uma circulação interminável através de todos os homens. Assim como toda a água do planeta constitui um único mar, e na verdade seu fluxo é um só. Por isso diz a ciência dos homens que o universo começa a parecer mais um grande pensamento do que uma grande máquina. E assim, em verdade te digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em toda conversa entre duas pessoas, referência tácita é feita a uma terceira parte, a uma natureza comum. Essa terceira parte, ou natureza comum, não é social, é impessoal, Deus. Por isso, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E o meu preceito é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida por os seus amigos. Tu és o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a tua luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas obras. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas tu o conhecerás, porque ele ficará contigo e estará em ti. Mas a natureza dessas revelações é sempre a mesma. São percepções da lei absoluta. São soluções para as perguntas da alma. Elas não respondem às perguntas que o intelecto formula. A alma nunca responde em palavras, mas através da coisa em si acerca de que se pergunta. Essas perguntas que ansiamos formular sobre o futuro são uma confissão de pecado. Deus não tem respostas para elas. Nenhuma resposta em palavras pode esclarecer dúvidas sobre coisas.
Não se trata de um arbitrário decreto de Deus, mas na própria natureza do homem há um véu que encobre os fatos do amanhã. Pois a alma não nos permitirá ler qualquer outro código que não seja o de causa e efeito. E em verdade eu te digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tiro se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Eis uma das maiores asneiras do mundo. Quando a nossa sorte adoece, frequentemente pelos excessos do nosso comportamento, culpamos o sol, a lua e as estrelas dos nossos desastres, como se fôssemos vilões por necessidade, loucos por compulsão celeste, velhacos, ladrões e traidores por conjunção das esferas, bêbados, mentirosos e adúlteros por obediência forçada a influências planetárias, e tudo que fazemos de mal por imposição divina. Que admirável escapatória do homem devasso, responsabilizar por sua lascívia uma estrela. Não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos a culpa de sermos inferiores. Temos de aprender pouco a pouco que aquilo que denominamos destino não vem de fora, mas sim de nós próprios. Por não ter absorvido seu destino quando esse exclusivamente lhes pertencia, e por não terem se transformado ao seu contato, é que tantos homens não o reconhecem. O destino parece-lhes então tão estranho que na sua perturbação creem que lhes aparece pela primeira vez. Nenhum alçapão, nenhuma armadilha nos ameaça. Nada temos a recear. Fomos colocados na vida por ser a vida o elemento que mais nos convém. A tal ponto que se permanecêssemos calmos, mal nos distinguiríamos do que nos cerca. Não temos nenhuma armados na vida por ser a vida o elemento que mais nos convém. A tal ponto que se permanecêssemos calmos, mal nos distinguiríamos do que nos cerca. Não temos nenhuma razão para desconfiar do universo, porque ele não nos é contrário. Se existem terrores, esses terrores são os nossos. Se há abismos, são os nossos abismos. Todos os dragões da nossa existência são talvez princesas que esperam ver-nos belos e audazes um dia. Todas as coisas assustadoras não são mais talvez do que coisas indefesas que esperam que as socorramos. Mas com que rapidez a natureza se revolta quando o ouro se torna seu objeto e a virtude busca remuneração. É a mente que enriquece o corpo. Homem, ó orgulhoso homem, vestido numa fugaz e pequena autoridade, ignorante daquilo de que tem mais certeza, como um macaco furioso faz coisas tão fantásticas perante o céu, que provoca lágrimas dos anjos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pois aquele que nunca se livrou dos desejos pode ver apenas o que é visível. Me dê aquele homem que não é escravo da paixão, e eu levarei no fundo do meu coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Permanece em silêncio e ele te falará. Fala e ele emudecerá. Se quiseres saber o que Deus fala, entra no teu armário e fecha a porta, como disse Jesus. Deus não se manifesta aos covardes. O homem tem que se ouvir com coragem e se afastar das palavras de devoção dos outros. As preces de terceiros lhe são perniciosas até que ele tenha encontrado a sua própria prece. É a alma que percebe e revela a verdade. Pelo mesmo fogo sereno, impessoal, perfeito, que queima até dissolver todas as coisas em ondas e vagas de um oceano de luz, nos vemos e nos conhecemos uns aos outros e sabemos de que espírito cada qual é feito. Vemos o mundo parte a parte, como o sol, a lua, o animal, a árvore, mas o todo, de que todas essas coisas são partes brilhantes, é a alma. Quando a alma respira através do intelecto, é gênio. Quando respira através da vontade, é virtude. Quando flui através do afeto, é amor. Ante a grande revelação da alma, o tempo, o espaço e a natureza se encolhem e desaparecem.
E as coisas que hoje consideramos fixas e imutáveis se desprenderão uma a uma da nossa experiência, e quais frutas maduras tombarão. Portanto, não julgueis segundo as aparências, pois uma vez chegados ao nível atômico, o mundo objetivo do espaço e do tempo deixa de existir. E os símbolos matemáticos da física teórica referem-se meramente a possibilidades, não a fatos. Essas equações nada dizem sobre massas em movimento. Apenas regulam o comportamento de campos muito abstratos. Em muitos casos, certamente imateriais. Frequentemente tão sutis como a raiz quadrada de uma possibilidade. No mundo da física, a vida cotidiana nos é apresentada como um diagrama de sombra. A sombra do meu cotovelo se apoia na sombra de uma mesa, assim como a sombra da tinta corre sobre a sombra de um papel. Nada na Terra é real. Há somente aparências. A vida é uma sombra errante. E assim como a ilusória realidade de tal visão se desvaneceu, hão do mesmo modo de esvair-se as torres que se elevam às nuvens, os palácios soberbos, os templos e até o próprio globo com quanto nele existe. Nós somos feitos do mesmo estofo dos sonhos e a nossa vida está envolta num sonho. O mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê foi feito de coisas que não se veem. E quando as 10.000 coisas forem vistas na sua unidade, retornaremos à origem e permaneceremos onde sempre estivemos. E se alguém ouvir as minhas palavras e não acreditar, eu não o julgarei, porque não vim para julgar, mas para salvar o mundo. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é o mesmo que me prescreveu pelo seu mandamento o que devo dizer e o que devo falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Em verdade eu te digo que se o grão que cai na terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. O que ama a vida, perdê-la-á. E o que odeia a vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Um pouco e já não me verás. Outra vez um pouco e me verás. Mas destrói este templo e eu levantarei em 3 dias. E quando eu for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Por isso, quanto a ti, morte, e tu, amargo abraço de mortalidade, é inútil tentarem me alarmar. E quanto a ti, cadáver, eu te considero bom adubo, e isso não me choca. Pois sinto a fragrância doce das rosas brancas crescendo. Eu toco seus lábios de pétalas e acaricio os seios polidos dos melões. E quanto a ti, vida, eu acho que és o remanescente de muitas mortes. Sem dúvida, eu mesmo já morri 10.000 vezes antes. Eu vos ouço sussurrar, ó estrelas dos céus, ó sóis, ó grama das sepulturas, ó perpétuas transmutações e promoções. Se vós não dizeis nada, como posso eu dizer alguma coisa? Eu me elevo da lua, eu me elevo da noite, e eu me lego ao pó para nascer da grama que eu amo. Se me quiseres, procura-me debaixo da sola das tuas botas. Tu mal saberás quem eu sou ou o que eu significo. Contudo, eu te farei bem, e filtrarei, que darei fibra a teu sangue. Se a princípio nos desencontrarmos, não desanimes. Se não me achares aqui, procura-me ali. Em algum lugar estarei esperando por ti. Na senda do desenvolvimento do teu espírito, quando estiveres integrado na harmonia universal, vibrando uníssono com as esferas, sentindo a pulsação cósmica dos astros onde habitam outras humanidades,
terás descerrado o último véu de Ísis e o resto é silêncio. Ainda por um pouco de tempo estou contigo e depois vou para aquele que me enviou. Eu tenho ainda muitas coisas que te dizer, mas tu não as podes suportar. Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele te ensinará todas as verdades.